Oi, gente, voltamos com mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia hospitalar no Brasil e o cuidado com pacientes oncológicos. Hoje a Bia tá aqui. Fala oi, Bia. Oi, gente. E nós trouxemos duas convidadas super importantes e vão trazer assuntos super legais. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor, pro pessoal. Eu sou Mariana, eu sou enfermeira oncologista, trabalho com quimioterapia, navegação de pacientes, sou mestre em ciências do cuidado, cursei bioética, e é isso. Meu nome é Márcia, eu sou psicóloga. Hoje eu sou também professora e supervisora, né, na Universidade Grande Rio. Trabalhei até 2017 no INCA em assistência. Hoje eu só acompanho as residências, né? Sou docente na residência multiprofissional em oncologia, mestre e doutora pela UFRJ, e também coordenadora técnica do projeto Brincante, que fica na UFRJ, no Hospital Pediátrico. Legal. A gente queria que vocês falassem assim, um pouco do trabalho de vocês individual, como é que funciona, né, para dar essa introdução ao nosso tema. Eu vou pedir para a professora Márcia começar, e aí você fala o que você entende de como funciona esse trabalho da psicologia no hospital. E aí eu vou pegar um gancho com a Belkis Vilma Roman, né, que é uma psicóloga de São Paulo, que é uma das, né, precursoras, ela trabalha no HCO. A psicologia hospitalar no Brasil, em termos de impulsionamento, ela é muito recente. Na minha graduação, há algumas décadas atrás, a gente não tinha na graduação essa disciplina. Então, eu só fui descobrir a disciplina no último período, quando eu fui penúltimo, né? Quando eu fui acadêmica bolsista, que existia essa possibilidade de psicólogo trabalhar no hospital. Então, isso é muito interessante porque, para quem está chegando agora, essa já é uma área que está aí aberta, né? Com cursos, especializações, residências multiprofissionais. O trabalho do psicólogo no hospital, efetivamente, ele é um trabalho que visa atender pacientes e familiares diante do momento da hospitalização, adoecimento e, consequentemente, hospitalização. Sim. Nem sempre os hospitais terão um ambulatório, né? Então, como é que o sujeito está nesse momento e acompanhá-lo durante esse percurso, né? Assim como acompanhar também os seus familiares. Em alguns momentos, óbvio, que a gente vai estar junto à equipe, mas não para tratar as equipes. Sim. Então, o que se fala que é psicologia clínico-hospitalar. Sim. Né? Sem que seja o viés da clínica estrito sensu do consultório. Sim. Mas é uma psicologia clínico-hospitalar. Sim. E você, Mariana, como é o seu trabalho, assim? Como você entende a enfermagem? A enfermagem, ela está em todos os momentos, seja ali no diagnóstico, seja no pré-operatório, pós-operatório, tá na radioterapia, na quimioterapia e até depois, né, acompanhando esse paciente, fazendo esse acompanhamento. Eu hoje trabalho em ambulatório, numa rede particular, então eu tenho tudo de bom, né? Tudo de bom. Todos os medicamentos possíveis disponíveis no mercado eu tenho. E é gratificante isso. E é isso, eu trabalho nessa parte de oncologia, de quimioterapia ambulatorial. Sim. E como funciona essa questão? O paciente vem para tratar, não tem médico nenhum com a gente, só fica ali um disponível para caso de emergência. Nós temos protocolos de atendimento imediato de uma diabetes alterada, Sim. uma glicose alterada, medicação de que a intercorrência, a gente tem esse acesso, né, essa autonomia de fazer essa medicação e depois ligar para o médico. E isso é muito bom, que a gente fica diretamente com o paciente o tempo todo. O tempo todo. E você, no hospital, professora, como você se sente, assim, como psicóloga no hospital, em questão de trabalhar com essas equipes multidisciplinares, né? Eu acho que pensando na experiência que eu tive no INCA, eu acho que é uma experiência única, porque é óbvio que foi uma construção, mas a psicologia, ela trabalha em equipe, mas também tem a sua independência. É. Sim. É um paciente cirúrgico que você avalia que naquele momento
não tem condições de ir para cirurgia, condições emocionais, Sim. psíquicas, né? Afinal, vai lidar com alteração, né, da sua imagem corporal de alguma forma, você tem a possibilidade de intervir e alterar, né, a data de cirurgia daquele paciente. Óbvio que a gente está lidando com um diagnóstico oncológico. Eu não Sim, tenho ad eterno, né? sim. Eu tenho sim um tempo reduzido para tentar, né, naquele processo, oferecer suporte para que o paciente consiga emocionalmente se estabilizar e se submeter ao tratamento proposto. E óbvio que a gente segue todo o percurso. Eu digo que quando o paciente entra na instituição, a gente o acompanha e o acompanha dentro desse programa agudo, desse tempo agudo, É. né? Que é descobrir o diagnóstico, vai para a instituição, né? Porque é Sim. nível terciário, vai para a instituição e aí a gente vai cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? Se vai fazer imunoterapia, a gente vai acompanhando esse percurso. Quando a gente Sim. fala de adultos. Sim. Como vocês percebem, assim, o impacto da equipe, do ambiente hospitalar, ao longo do tratamento e da vida desses pacientes? Tanto falando você como enfermeira, como você no bem-estar mental dessa pessoa. O impacto do ambiente. Do ambiente hospitalar, da equipe. Eu acho que tem que ser acolhedor. A gente tem que estar preparado para receber esse tipo de paciente, e escutar. Escutar o que ele tem para dizer, tentar individualizar aquele atendimento, não tratar todo mundo igual. Sim, realmente. Acho que nesse momento, eu acho que acaba que a gente bota num grupo, né, de pacientes com câncer e ponto final. Tipo, eu acho que às vezes tira essa individualidade mesmo. Concordo. A gente precisa de escutar, porque o seu problema é diferente do outro problema, por mais que sejam a mesma doença. Sim. São demandas diferentes, né? As pessoas Diferentes. reagem de formas diferentes, então nunca dá pra generalizar. Verdade. Eu acho que a gente tem que ter esse ambiente acolhedor. E graças a Deus, na minha instituição eu tenho. As pessoas chegam, né, pensando que é uma coisa, chega lá é outra. E eu fico feliz por isso, né? A gente É importante. tentar diminuir isso. Porque a doença em si já é cheia de estigmas, né? Cheio de preconceitos. Então, chegando lá, ver que é um pouquinho diferente, a pessoa já vai mais confortável. Sim. Sim. E pra você, professora? Pensando que a minha atuação em oncologia, basicamente dentro de instituição pública, né, Diferente. é muito interessante porque os pacientes chegam achando que vão ver aquele hospital público de RJTV. Sim. Né? Nada contra o RJTV, A mas gente sabe. Sensacionalismo. é o sensacionalismo. Sim. Imagina esse sensacionalismo quando se vincula a uma doença estigmatizada, Sim. como um diagnóstico oncológico. Gente, eu vou chegar lá, né? Vou encontrar uma porção de gente não Tô vestida indo de pro branco, matadouro. mas vestida de preto, com uma faquinha, uma foice na mão. E é muito interessante a gente ver a diferença, né? O quanto que eles se espantam, porque ali é diferente. Né? Opa, mas espera aí. As crianças no projeto que a gente acompanha no hospital pediátrico, assim, poxa, a gente pode brincar, né? Gente, brincar é o trabalho da criança. Se você não trouxer, não der para ela essa possibilidade, como vai ser? Né? Sim. No hospital, né, o HC3, né, que é onde eu estive durante muitos anos, mas eu vou precisar conversar com a psicóloga? Poxa, mas aqui vocês têm uma equipe. Então, Acho perceber. difícil ter, né, na instituição pública. Pois é. Eles acham que vão encontrar só o médico. E aí, não, vai passar pelo médico, enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, desde o pré-operatório, desde que está em quimioterapia, se for adjuvante. Então, eles se espantam por estarem no hospital público onde eles têm toda essa assistência, todo esse circuito, que é como prega efetivamente a lei, né, de atenção ao paciente oncológico, e eles se assustam, porque não é algo que eles estão nem acostumados a vivenciar e que sequer imaginam que isso é possível que exista. Isso é uma questão mesmo, porque eu não vejo essa divulgação dessa informação. Eu não, assim, não é aberto de que o tratamento não é que é assim, né, no caso. Eu acho que eles levam esse susto exatamente por isso, porque muito da mídia é sensacionalista, você tem razão, né? Muito essa questão de jornais pregarem o tempo inteiro que tá no fim da saúde pública. Caótico. E aí, tipo, acho que as pessoas chegam com essa visão, obviamente, porque é o que elas veem. E chegam e tomam esse susto porque
existem outras equipes, existe a realidade, né, do hospital no funcional e sem ser aquele sensacionalismo. Eu acho que é Eles muito se encontram importante. com o cuidado, como É. a Mariana falou. Eles se encontram com o cuidado com eles, Sim. né? Poxa, mas vocês riem, eu já ouvi isso, né? Mas vocês sorriem tanto. Eu já Mas- tive uma queixa no trabalho, porque a gente era muito feliz. Pois A pessoa é. fez essa queixa. Nossa. Claro. Mas É como é porque, né? particular, né, também ouvem bastante Mas as eu queixas como eu dos acho que pacientes. tem muita questão de, tipo assim, a gente ouve a palavra câncer e a gente pensa Tem que ser tristeza triste. e, meu Deus. E não, a gente tem Tudo que, preto, assim, né? é óbvio que é uma coisa, assim, muito difícil da pessoa passar, só que a gente tem que pensar, por enquanto, eu tô aqui. E eu posso lutar pra continuar aqui, É entendeu? E eu temporário. tenho Você que tá está, você feliz. não é. Você não é. Exatamente. E eu acho que é isso que é importante. Exatamente o que você falou. Tipo, é o você estar. É o você, não significa que você vai morrer, Não, entendeu? Eu acho que verdade. essa preparação é uma mais importante. Sim, E claro. fazer isso num ambiente acolhedor e também na questão pública, de você saber que você não está nesse sensacionalismo que a mídia mostra, é muito importante, eu acho. Sim, com certeza. E agora uma pergunta como profissional, Mariana. Qual você acha que é os principais desafios emocionais de um enfermeiro oncológico? Ai, tem várias. Tem o fato de você não ter o material, o suporte, você sabe que aquele paciente precisa de tal medicamento, de tal tratamento, e você não ter. Isso é muito ruim pra gente, a gente entra em sofrimento. Foi até o que eu estudei no mestrado, sofrimento moral, né? Que leva ao sofrimento psicológico e até físico. É o sofrimento de você ver o sofrimento do outro, né? Porque todo mundo tem empatia, gente, não é Né? possível, Sim. né? E ver o sofrimento do outro também, eu acho que é bem difícil. E assim, eu acho que o acompanhamento dos profissionais na psicologia também seria bem Ah, é essencial. importante, né? Tanto pra mim quanto pra eles. Mas as instituições, né? Só pegando Sim, gancho, né? claro. As instituições públicas têm, né? Eu tenho também isso é o, bem as, importante. o projeto. as instituições particulares já estão se preocupando em contratar que bom. psicólogos apenas para suporte aos funcionários. Aos Que aí funcionários. vai ser um psicólogo clínico. Eu Sim. queria um só pra gente, mas lá a princípio a gente usa o dos pacientes também. Óbvio, Eles porque numa fazem, certo. fazem um projeto Não. cuidando de quem cuida. Eu É. acho o nome maravilhoso. Numa emergência, a gente vai Vai, socorrer, né? com certeza. A questão é que a gente também faz parte da equipe, Sim. né? Realmente. Pois é, também precisam pra vocês. Né? Pois é. Todo mundo no final acaba precisando. Pois então, é, senão é todo que a mundo gente tem que ser do enlouquece. jeito que a nossa formação de psicologia, a gente escuta e a gente fala isso o tempo inteiro. Sim. Não adianta você querer cuidar do outro se você não Se cuida não primeiro cuida de de- você. Exatamente. Então, a gente precisa, mas a gente já está, a gente já recorre. né? A gente sabe que naturalmente. para os Já outros liga profissionais... me socorre aqui. Pois que tá é, preciso de uma Sim. sessão extra. Né? Me atende hoje. Mas os outros É quase um profissionais... esquema de pirâmide, né? Exatamente. literalmente um esquema de pirâmide. Exatamente. Para quem você encaminha, é exatamente isso. E assim surge a psicologia. E assim surge a psicologia. Né? Mas ir para as outras áreas, a gente sabe que são áreas que são técnicas. Sim. Uhum. Né? Eles precisam executar trabalho. Sim. Né? Sim. E isso é muito difícil quando a emoção atravessa. É porque não E aí tem o como, sofrimento né? está ali presente. E como é que você lida com isso se você não foi preparado, se você não foi ensinado na universidade a saber que socorre? Sim. Não tem remédio para isso, ou tem muitos remédios, né? Mas não é esse o viés. Sim. Né? Então, o suporte ao colega, numa hora de emergência, óbvio que a gente precisa e deve fazer. Eu já tive também. Precisa e deve. Né? E pra você, professora, assim, com a sua experiência com os pacientes, qual você acha que é o maior desafio dos pacientes que estão passando por esse processo, né? Eu acho que é o estigma, né? De que câncer é igual a atestado de óbito, igual a morte. Sim. Sim. 100% né? Dos pacientes que a gente atende aí pensando em câncer de mama, a gente fez um tempo uma pesquisa empírica, porque na avaliação psicológica, uma das perguntas Sim. é como é que foi para você quando você descobriu o seu diagnóstico? Traduz, né? Tudo que eles dizem traduz o desamparo. Uhum. Meu mundo caiu, parece que, né?
o teto desabou. E a mesma coisa, na minha pesquisa de mestrado, eu ouvi os pais de crianças, né, adoecidas por câncer. E era a mesma coisa, né? Eu acho que se hoje eu Parece tivesse um que... diagnóstico, eu ia pensar igual também, com todo o esclarecimento que eu tenho. Lógico, É uma lógico. coisa que... Até, e pra gente que conhece é pior ainda, né? É, Porque a gente A gente sabe, sabe que vai... como é o processo, sabe por onde Exatamente. vai, onde não vai. Então, eu acho que essa é a maior questão. Tem o estigma da questão da morte e tem o estigma perante a sociedade, porque tem gente que ainda hoje acredita que o câncer é contagioso, Sim. né? Que tá com câncer e vai começar a definhar, vai começar assim, vai começar assado, Ou que vai sofrer muito. e que vai sofrer muito. E, gente, E que a culpa é sua, ainda por cima. Nossa. ainda tem gente que diz, né? E aí é óbvio Você foi uma que... pessoa muito má. que a gente precisa pensar, né, nas formações, porque é isso. Então, será que você fez alguma coisa? Essa história de que você tem um diagnóstico de câncer porque você guarda muita mágoa, isso é péssimo. Porque Sim. você está culpabilizando a A pessoa. pessoa que já tá em sofrimento. Que já tá em né? sofrimento. E ainda tem que Porque se pensar você faz, você desfaz. Sim. E isso é da ordem do impossível. Então, isso às vezes dificulta que o sujeito se implique no seu processo, porque ele precisa estar implicado. Sim. Uhum. Pode ter o melhor tratamento, né? O protocolo de ponta, né? Passou pela pesquisa Os melhores clínica, remédios. mas se ele tiver colado, né, a esse significante morte, a gente vai ter muito trabalho Sim. com esse paciente. Vai dar todas as certeza. complicações que não Todas apareceriam, aparecem. Aparecem. Eu tenho a mãe de aparecem. uma amiga minha que tratou comigo. Ela só fez um ciclo de quimioterapia, parou no hospital. E Caramba. dali foi suspenso. E olha, até hoje eu luto pra levar ela na psicologia. Eu Caramba. marquei a psicologia pra ela. Falei, você vai numa amiga minha. Ela é muito legal. É assim, gente. Igual criança. falando. Ela é muito legal, ela é minha amiga. Você não gosta de mim? Então, você vai adorar ela. Olha, já marquei 2 vezes. Eu vou Vai lá, tentar olha a só, próxima. Você vai lá bater um papo ter com uma ela, hora, contar uma consigo. Vai história. tentando, É, vai Uma hora eu tentando. consigo, mas ela precisa muito. Vai tentando. E às vezes a pessoa nem sabe. Tem a questão do estigma de achar que psicólogo é pra louco. Pra louco. É É, óbvio muito, que isso muito. tá... Eu já escutei Na muito sociedade. isso. Isso tá diminuindo muito. Eu vou contar isso pra tá vocês como é que eu diminuindo. faço pra indicar Pois a é. psicologia para meus pacientes. Isso Eu faço tá consulta de diminuindo. enfermagem. Uhum. Eu ofereço a nutrição. Aí na nutrição, e tem a psicologia. Você não quer ir nos 2? Eu boto os 2, eu faço combo. É, tem que Só jogar assim logo que eu fora. Assim, consigo. gente, ó, se você Nossa. comer mais Eu saudável consigo, aqui, é. assim, se você comer mais saudável aqui, ó, essa pessoa aqui vai te ajudar. Normalmente também eles tem têm que muita cuidar da dúvida sua de alimentação, Sim. né? E algumas coisas eu sei, outras eu tenho que encaminhar. E nisso eu encaminho a psicologia junto. É assim que eu consigo. A gente Porque normalmente só faz um pedir, combo. Né? Vai passar pelo clínico, pelo anestesista e tem uma equipe multi que você é que obrigada você a vai passar. passar por avaliação. Não tem Não. quem quer ou não quer. Né? Tem que passar. Obrigada, É isso. Você vai ter que estar passando. Ela pode, talvez, depois da consulta, escolher não voltar. Né? Então, Porque olha, Mas é importante entendo. pelo né? menos tentar, ela pode né? escolher não voltar. Isso É, não há Infelizmente, eu problema. ainda não posso obrigar, mas eu Mas o protocolo faz com que ela passe pela psicologia. Ah, E óbvio que, no primeiro momento, chega, ai, mas será que eu tô maluca? Será que eu... E elas vão desconstruindo isso. Com o processo, Né? né? A mesma coisa são as mães, elas vão desconstruindo. Opa, mas tem alguma coisa diferente. Né? Tem então, um escutar ali, um que pouquinho. eles vão aprendendo. Tem uma psicóloga, né, mais antiga, ela vai brigar comigo quando ela ouvir isso. só pelo mais antigo. Só já pelo ia mais brigar. antiga, mas é uma pessoa super experiente, né? Que é a Maria Alice Lustosa, aqui do Rio. E ela diz que esse primeiro encontro pode ser um encontro psicoeducativo. Para o sujeito poder perceber que, opa, não é isso que as pessoas falam. Sim. Não é isso que eu ouço. Essa profissional me ouviu de um outro lugar. Ela não quer saber apenas do meu corpo enquanto organismo. Sim, ela sim. quer saber de mim. Isso pode fazer exatamente o gancho e a diferença Pra ela continuar. para que ela se vincule durante o seu processo de tratamento. Sim. Pegando esse gancho, Mariana, como você entende a importância do vínculo enfermeira e paciente na oncologia? É essencial. É só ali que a gente vai conseguir a adesão do tratamento. É ali que ele vai falar coisas pra gente que não fala pro médico. Que acha que às vezes não é importante. Pra que eu vou incomodar ele? Né?
E eu acho que faz o paciente aderir mais a esse tratamento. Eu acho essencial. No fim, fica todo... Eles Sim. veem a gente muitas vezes. Sim. Muitas vezes na semana, muitas vezes no mês. Então a gente cria um vínculo de amizade mesmo. Sim. No final tá todo Que mundo é super abraçando, beijando importante. depois da primeira consulta. Eu costumo dizer Eu abraço todo para os mundo. meus alunos que a nossa equipe de referência é a equipe de enfermagem. É o que mais encaminha para o Porque a psicólogo equipe também. de enfermagem, ela tá ali 24 horas. Sim. O médico passa, o fisioterapeuta passa, o nutricionista passa. Mas ninguém Mesmo o fica. psicólogo, ele fica, óbvio, um tempo, mas muitas vezes pela referência da enfermagem. Uhum. Porque tem um feeling que é muito próprio da profissão, né? Sim. E, Márcia, olha aquele paciente. Mas eu acho que é porque a gente passa muito tempo, passa a conhecer o paciente, então a gente sabe. Eles mesmos sabem. No outro dia o paciente chegou assim, hoje você não tá bem, né? Porque ele me vê todo dia. Todo dia. Eu, Cria não, só tô uma cansada. relação. Mas nada, eu tava chateada com outra coisa que não era ali. Uhum. Mas Sim. ele me viu mais quieta, Mais mais quieta. fechada. Então a paciente já te conhece, você conhece ele. Então você já sabe que a pessoa, hoje não tá bem. Uhum. O que houve? Aí a pessoa vai falando. É. E é Aos muito poucos a gente vai importante. puxando. É isso. Eu gostaria de saber, assim, porque a gente estava falando sobre todas essas coisas, né? As coisas que as pessoas enfrentam. E tem a parte da família também, que você até mencionou. E eu queria saber, assim, o que vocês. Se tem algum suporte para a família, que eu, assim, acredito que deveria ter, né? Deveria. E como vocês enxergam tudo isso, principalmente com crianças, né? Porque, enfim, na Tem maioria a das família vezes os 100% pais. ali. Tem os pais e, enfim, responsáveis. Eu queria saber um pouco sobre isso. Eu acho que a família é fundamental nesse processo, né? Esse paciente adoece, é uma frase da sistêmica, esse paciente adoece, a família também adoece. Óbvio que o que a gente chama de família são aquelas pessoas com as quais o paciente tem laços afetivos. Sim. Não necessariamente são consanguíneos. Sim. Né? Pode ser um amigo da congregação, né? Pensando aí na questão de religião, pode ser um amigo, no sentido de amizade, um vizinho. Então, essa pessoa também deveria ter em todo lugar, mas a gente preza para que essa pessoa também tenha um lugar. Sim. Tá? Sim. Que ela possa falar como é que ela está. Os companheiros, os maridos, os filhos. Eu tenho, assim, na minha cabeça, histórias muito interessantes, né? De famílias que, quando são atendidas, né? A gente tinha um grupo de acompanhamento Sim. de familiares, enfim. E era naquele momento que os pacientes não estavam do lado que eles podiam falar da dor, Sim. né? Falar da preocupação. Às vezes uma preocupação até muito excessiva. Sim. Né? Eu não posso chorar. Eu lembro de uma filha que dizia, quando eu tenho vontade de chorar, e a mãe dela estava Bem, super bem, né? Acompanhada, mas ok, com tudo que tinha acontecido. Mas ela dizia, quando eu olho para minha mãe, eu tenho vontade de chorar, eu vou pro chuveiro, eu choro bastante. Aí eu saio do banheiro e saio renovada. Aí eu falei, pois é, né? A sua mãe te conhece há 32 anos. Vai dizer que ela não vê o seu nariz vermelho? Seu olho vermelho? Aí ela parou. Falei, é uma questão de compartilhar. Sim. Se você tá sofrendo, assustada, talvez você possa ouvir a sua mãe. Que também está. Que não está. Porque que ela não também estava. que também está Tá ali bem. ao lado, Tá né? vivendo, Que também mas está tá vivendo ali o do processo. lado. E, Pra enxergar, pra enxergar um outro Tranquila. lado, né? né, porque ela estava ali naquela angústia, né, achando que a mãe estava sofrendo muito e a mãe estava Tranquila, Uhum. da paz. super, né? Mas é isso. E é óbvio que ali ela estava compartilhando isso com outros familiares. E um vai falando, outro vai eu dizendo de acho alguma essencial coisa. também. Isso é essencial. Uhum. Né? E isso é importante, saber que pode compartilhar. Porque às vezes os familiares se fecham, não, porque E acham sofre que sozinho, né? vão fazer o outro, que é o paciente, sofrer. Sim. Não necessariamente o paciente está sofrendo. Às vezes, principalmente quando são mães, pais, isso às vezes é ruim, porque eles não dizem para os filhos o que quer que seja, porque acham que vou fazer Esconde o os filhos sofrer. diagnóstico. Sim. E os filhos não falam nada porque acham que vou fazer o pai sofrer mais, pai ou mãe. Gente, No final, ninguém conversa. ninguém conversa. Eu Eu acho acho que- ruim também aquele que não deixa o paciente ter a voz ativa dele, sabe? Sim. Não ter autonomia. Tem, tanto com criança quanto com idoso, às vezes eles não tem a voz dele Autonomia, né? respeitada. Dados, né? isso é Por verdade. exemplo, essa semana, eu tinha uma paciente que a gente faz crioterapia capilar, que é pro cabelo não cair. A paciente não queria fazer. Ela só queria tratar.
Ela não queria passar pelo sofrimento da dor, que é um sofrimento, mas você tem que querer muito para passar. Sim. E a filha não deixou. Queria que ela fizesse. Qual a autonomia que ela tem ali? E qual o sofrimento a porque mais quem tá você trouxe sofrendo para é aquela a paciente, paciente, E né? que não tem a garantia de 100%. Não tem. E a paciente estava ali, ela estava bem, ela estava maravilhosa. Bem, eu só quero ficar boa, então eu vim aqui para ficar boa. Não importa se eu vou ter cabelo ou não. Uhum. Sim. Sim. E ela não teve a voz dela respeitada, né? Essa é a parte ruim da família, que não deixa ali o paciente ser ele. Ser ele, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, muitos, assim, o apoio, né? Eu vou dizer o apoio em geral, independente se é família sanguínea, enfim. Mas eu acho que eles acabam tirando um pouco da voz, tipo assim, não, ele tá doente, agora eu tenho que fazer alguma coisa pra... E a paciente sempre a fez, pessoa, cuidou às da vezes, vida dela inteira. Exatamente. E dela, às E vezes, eu acho de todo mundo, 60 né? anos, 70 anos. Sim. E agora não E pode agora, mais por cuidar causa dela. do Devia ser diagnóstico. a matriarca da família, porque ela que fazia tudo pra todo mundo. Aí na hora de agora- ter a sua autonomia de fato. Não, e quando esconde o diagnóstico? Você Nossa. entra lá, Uhum. a empresa que eu trabalho tem oncologia no nome. A pessoa tá entrando no ambiente que tá escrito oncologia. Aí você não acha que é o quê? Pra tratar o quê? Mas isso também acontece, tá? Na tarde, Hospital do Câncer 3. O que você Tá trata escrito ali? câncer. Sim. Vai tratar o quê? Ela não Você fala acha que a porque pessoa ela é não burra? sabe. Como assim ela não Ela é sabe? alfabetizada. Ela sabe. Ela sabe né? ler. Mesmo não sendo alfabetizada, a sala de espera tá pródiga, né? É só conversar com o outro. É só conversar um com o outro. Sim. Opa! Então, a dificuldade é do familiar. E eu acho que até, bem familiar. assim, um pouco violento com a própria pessoa querer esconder uma coisa que é da vida dela. Ela merece saber, ela tem o direito de Que é do saber o corpo que ela dela. está passando, entendeu? A minha mãe teve câncer também, né? E a gente às vezes ia no médico junto. Só que como eu conhecia o médico, aí ela saía do consultório e ela falava assim, você me contou tudo? Eu falei, mãe, você tava lá dentro comigo. Ela, não, você pode ter escondido alguma coisa de mim. Eu falei, não, mãe, não vou esconder Não nada tem de você. como, mãe. Tu tava lá no meu ladinho, mãe. Não, mas ela achava que eu podia estar combinando com o médico de não falar. Mas é por causa exatamente dessas Sim. questões, né? Às vezes a Da pessoa quantidade de sente medo. pessoas Ela que não acreditava esconde, que ela tava bem. Escondem, inviabilizam, Sim. né? Tipo, Calam nunca é o melhor paciente. momento. Pois Vamos é. esperar o melhor momento pra contar. E aí é muito interessante que já ouvi, né, já acompanhei casos onde a filha achava que a mãe não sabia. E a paciente sabia tudo. E ela soube disso porque foi numa reunião de internação, né, a mãe desceu para fazer um exame específico, né, acho que uma marcação pré-cirúrgica, mas estavam as outras pacientes, porque elas fazem, né, um grupo. Porque iam nos mesmos dias Sim. e tal. Então, todas elas estavam com seus acompanhantes e a filha dizia, mas ela não sabe. Aí teve uma que virou e falou assim, como não sabe? Foi ela que estava dando pra gente maior força. Ela que tava ali falando. Ela estava sendo a principal. A filha, coitada, quase infartou. Meu Ela Deus. foi ficando vermelha. Pois é. Meu Deus. Né? Então, Esse sua silen- mãe é esse a pacto de precursora do silêncio. grupo de Pois apoio aqui. Esse Caramba. pacto de silêncio, óbvio, que na tentativa de proteger e de também Sim. se proteger. Sim. Mas isso desprotege. Sim. Isso desampara. Total. Eu tenho alguns minutinhos separados só com o paciente, que é o momento da punção. A gente pede pro acompanhante sair, a gente diz que não tem espaço, mas é pra gente ter aquele momento Sozinhos. E é ali que eles falam o que tem que falar, sem ser Se na sente frente confortável, né? do acompanhante. Eu tô sentindo isso, eu tô assim, eu tô assada. É nesse momento que eles falam. Sim. Realmente. Aqueles minutinhos ali, 5 minutinhos. Márcia, assim, uma pergunta. Você acha que existe alguma diferença, né, entre o impacto da notícia para tipos de câncer diferentes? Tô pensando aqui. Eu acho que Eu não. acho que não. Eu acho Porque que só a câncer, palavra câncer, o né? significante câncer, Eu acho Já que é tudo não igual. importa do que. Pode ser um de pele bem simples, Que a pro pessoa mais já vai se complicado. assustar pro mais. Exatamente. Pro mais. Exatamente. E não importa o estágio, se é no início, se é no fim. Pois é. É câncer. Sim. É câncer. Né? Eu acho que o diagnóstico assusta. Óbvio que tem algumas diferenças com relação ao Sim. órgão e relacionadas a gênero.
Sim. Mães, falou a palavra câncer, não precisa dizer mais nada. O mundo O já sujeito caiu. o Sim. mundo já caiu Já ali. caiu ali. Não importa que ele vá ouvir um prognóstico, né, que tem protocolo, que tem tratamento, que tá no início, O mundo dele já foi pro já chão. caiu. Já. Já caiu. Eu queria saber, assim, pra vocês duas, se teve algum. Deixa eu ver a palavra que eu já buguei. Cadê? Uma experiência marcante que, assim, mudou a visão de vocês no trabalho de vocês. Experiência marcante? Agora não lembro. Mas assim, eu gosto de ver as histórias de sucesso. Sim. É aquele paciente que sai e volta ali só para fazer uma consulta com o médico, aí você vê que o cabelo dele tá grande, que ele tá bem de saúde, que ele Sim. voltou para a vida dele normal. Minha orientadora do mestrado, por exemplo, foi minha paciente. Uhum. Minha manicure, um dia foi minha paciente. Então a gente acaba criando vínculos com essas pessoas e eu acho maravilhoso. As histórias de sucesso. Sim. História de Supressão sucesso. desses estigmas, né? Em Eu grande falo maioria. histórias de sucesso, de superação também. São as que mais fazem você continuar. Sim. Uhum. Né? É o que. Não é só histórias ruins que a gente ouve. Eu ouvi Sim. histórias boas também. Sim. Eu acho que são Verdade. essas que fazem a gente seguir em frente. A gente tem várias histórias, mas pensando pessoalmente, né, eu sempre conto essa história quando me perguntam, porque eu acho que essa foi o que me fez ficar na oncologia, né? Eu ainda era estudante de psicologia, eu era técnica de enfermagem, então fazia os Legal. plantões, né? Uhum. E eu lembro de uma paciente, eu falei isso, alguém me perguntou esses dias e eu contei essa história, tem Por isso que várias tá outras, fresquinha. mas eu acho que porque é uma história que me fez ficar e Uhum. não me fez sair correndo, né? Não é uma história de sucesso, mas anos depois eu retomo ela já na psicologia e pensando, opa, ela tá ali. Uma paciente que a gente acompanhou, eu acompanhei enquanto técnica desde que ela descobriu, ela chega ao hospital a princípio para fazer uma biópsia incisional, que seria um nódulo Procedimento normal. benigno, procedimento pequeno, só que na patologia, né, na sala de cirurgia, eles visualizam e descobrem que ali tem um câncer. Né? E aí o profissional que a acompanhava, o médico, o residente na época, vem até a enfermaria, conta para ela desmaia, ele nem espera ela Isso, é a resposta. respirar, ele conta e sai correndo literalmente, né? E aí a gente, enquanto equipe Meu de Deus. enfermagem, vai até Tipo, lá, o que faz? socorre, o que foi, enfim, né? E aí ela passou por todos os procedimentos, fez isso, mas alguns anos depois ela retorna com metástase de pulmão, bem extensa, né? Tentou-se tudo que tinha na época para tentar deter a progressão da doença e não conseguiu. E um dia eu estava de plantão noturno, porque eu fazia faculdade e estagiava, já era acadêmica bolsista, né? Durante o dia. E ela, né? Com aquela falta de ar, a gente não tinha nenhuma possibilidade de fazer nenhum suporte não invasivo. E ela diz, olha, você pode me dar sua mão? Eu só preciso da sua mão, né? E era a única coisa que eu tinha para oferecer para ela. Sim. Né? E o último suspiro dela foi a partir ali. desse momento. Né? E aí, ali eu aprendi que o estar... Depois eu, né? Obviamente, vi em loco aquilo que o Winnicott fala, né? Você faz o setting pela sua presença. Uhum. Né? Ela não morreu sozinha. Sim. Ela não morreu porque eu tô aqui 20 e tantos anos depois contando a história dela. Verdade. Né? Eu continuei na oncologia. Então, eu posso dizer que a história dela foi uma história de sucesso, no sentido de que ela me fez ficar e ela continua viva a cada momento que eu conto essa história. Sim, com certeza. Né? Cecília Meirelles fala que a gente deixa aroma até nos espinhos, né? Sim. Até nos nossos espinhos. Então, essa é uma paciente que fez ficar. Óbvio que a gente tem histórias de sucesso lindíssima, né? Tem Sim. uma criança no IPPMG que a gente começou acompanhando o Projeto Brincando, a gente começou acompanhando ele quando ele tinha 4 anos de idade. Hoje esse menino fez 15 ou 16, Nossa. porque a gente ainda acompanha. Legal. Né? A mãe vai dando sinais, ela manda pra gente, ela agradece a cada ano. Então, um menino
enorme, né? E a gente diz que ele era um menino brincante, porque ele gostava era de brincar. Não queria né? saber de mais nada. Ele queria era brincar. Né? E ele tinha uma família, uma mãe, uma madrinha muito acolhedoras, Presente, né? né? Muito presentes, né? E outras também. Né? Outras crianças, tem esses dias que eu vi no Instagram, que a gente acompanhou, ela tinha 5 anos de idade. Hoje ela está com quase 20, Nossa. né? Eu tive um aluno na universidade que ele foi atendido pelo Projeto Brincante que legal. Ai, que legal. 1 ano e pouco antes de eu entrar, Nossa. né? E ele foi oficineiro brincante no último ano dele de faculdade. Que legal. Ai, que legal. Né? Nossa. Isso E deve ter isso. sido muito emocionante pra ele, né? Sim, com Nossa, certeza. e para as coordenadoras, que são Que as fundadoras, acompanharam, Que né? né? estão lá Até tudo hoje. Que isso. estão lá, né? A Ruth Legal. Cohen, a Márcia Fajardo, né? Sabe assim, a gente soube numa live que ele tinha sido, né? Naquela época da pandemia. Ele estava Sim, ainda lá sim. pelo 4º, 5º período, né? Uhum. E aí depois ele veio ser meu supervisionando, né? Meu acadêmico supervisionando, e ele foi participar do projeto, ficou lá 1 ano, né? Ele dizia, é como se eu devolvesse, O que de eu alguma recebi. forma, aquilo que eu recebi de uma outra perspectiva, Sim. É. né? Nossa, Enquanto super profissional. importante isso. Então, são essas histórias que fazem com que a gente fique, Sim. fazem com que a gente acredite. E deve ser até mais acolhedor para as crianças, né? Saber que ele passou por ali e agora ele tá E bem. tava Uhum. bem, né? É. E ali ele nem inteiro. teve essa coisa dele Ele contar, não contou. né? Porque o Ah, Projeto eu sou Brincante... bocão, eu ia falar tudo. O Projeto Brincante, ele foi pensado, construído a partir da história de uma criança da família de uma das coordenadoras que teve um diagnóstico oncológico, né? E ele foi pensado a partir disso, né? Porque a pessoa ia para lá, brincava com ela, né? Numa instituição particular na época. E essa pessoa hoje é uma médica, Ah, que legal. né? Legal. E foi a E foi a história história dela dela. que montou o Projeto Brincante, né? Que deu o ensejo ao pensamento do Projeto Brincante, que fez 18 anos, esse ano faz 19. E explica então pra gente como é que funciona mais ou menos o projeto Brincante. O Projeto Brincante foi um encontro, né, de uma médica, Maria Célia, da Oncoemato, com a professora doutora Ruth Helena Pinto Cohen. O que você pode fazer? Você que é professora da educação física, né? Ela estava dando aula de psicomotricidade na educação física, por essas crianças que ficam aqui na sala de espera, né? Ou na quimioterapia durante tanto tempo. E aí ela foi pensando junto, né, com Marta, com Márcia Fajardo, elas montaram um grupo de estudo para ver o que elas podiam fazer. Ruth é psicanalista, psicóloga, psicomotricista. E aí, em 2006, depois de muitas idas e vindas, voltas e não sei o quê, nasce o Projeto Brincante de uma forma embrionária. Não pôde ir para a Oncoemato, início, porque eles estavam modificando, fazendo obras, né, no espaço que hoje é o Aquário Carioca, né, que é um projeto do Gringo Cardia. E elas tiveram que ir para as salas de espera. Na sala de espera, você atende todas as crianças. Sim. Uhum. Então, sexta-feira, entre aspas, é o dia da casa de festa do Hospital Pediátrico do Fundão. Porque tem 4 a 5 oficinas abertas, Legal. né, montadas, óbvio, a partir das suas perspectivas teóricas, psicanálise, psicomotricidade. E as crianças brincam. O que a gente acredita? A nossa pergunta não, era a nossa hipótese, hoje já é a nossa certeza, que o brincar é um tratamento possível Sim. para o diagnóstico oncológico. Por quê? Porque ele ajuda a criança a elaborar as vivências que ela tem, que não são vivências, se para um adulto é difícil, que sabe para uma Imagina pra- criança. Sim, Sim. sabe nem né? o que é. Não sabe nem o que é, né? Mas eles aprendem. Porque esses dias, né? A gente passou pelo corredor, a gente se atrasou alguns minutos para ir para o Aquário Carioca, que é a sala de quimioterapia, e veio uma das crianças que a gente acompanha, passou por nós. Poxa, mas vocês estão atrasados, né? Eu falei, não, mas você que está indo embora muito rápido. Hoje eu vim só para fazer esse tarabina. Aí você pensa, Já sabe até o nome como de assim? sabe? Nossa. Esse pingo de 5 anos. Porque não é um pingo de 7, 8, 10 anos, né? É um de 5 anos. Não, eu só vim fazer esse tarabina. Agora vai lá que tem gente lá. Nossa. Ok. Tá bom, Eu então. tô ok, tô indo embora.
Eu já tô pronta, Já tá pronto, já acabou, já tô indo, já tô numa outra, né? Já acabou, vocês podem ficar aí. Então, o projeto Ótimo. Brincante, ele faz, né, isso, acompanha na sala de espera e nas enfermarias a gente acompanha, principalmente não, né, é o nosso mote, a enfermaria de oncoemato. Uhum. E aí as crianças, né, podem estar na UTI, podem estar no aquário, mas a gente centraliza o nosso trabalho na enfermaria de oncohematologia. Uhum. É óbvio que a Entendi. equipe, né, equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de serviço social, né, apesar de ser um projeto de extensão que faz parte ali do núcleo de humanização, né, um projeto de extensão da EFD, mas a gente vai se afinando com todo o grupo, todo o corpo do hospital. Uhum. Entendi. Ah, legal. Eu acho que é legal, né, levar essa informação assim, porque eu creio que muita gente só acha que é uma fantasia que as pessoas botam Sim. só pra distrair Distrair as é. crianças, aquele é paciente, verdade. né? Não é distração. E às vezes as pessoas dizem, vocês vêm aqui só para distrair as crianças. A gente, não. Não. A gente veio para brincar. Brincar é um trabalho. Sim. Sim. Né? A minha tese foi feita sobre brincar, né? Então, quando me dizem que brincar é nada, eu fico muito fula da vida, né? Porque o brincar, ele resgata. Né? Enquanto a criança está ali, depois que a criança sai, se por acaso a criança, né, não tiver um bom recurso, e desse projeto, pode participar graduando de todas as áreas. Né? E de psicologia de todas as universidades. A gente tem na Unigran Rio muitos que já estiveram, que se formaram interessante e que esse projeto, participaram gostei do muito. projeto de extensão. Legal. Isso é fundamental. Porque você vê ali em loco a questão do brincar, aquilo que a gente vê lá no segundo período de desenvolvimento, Sim. a gente vê na prática. Sim. E o ambiente também, E né? o ambiente é um outro acolhedor. ambiente, né? A gente tem um vídeo gravado que a Maria Célia, ela já faleceu, né? E tem uma outra médica que ela diz que as crianças saem dizendo assim, mas você vai marcar numa sexta-feira, né? Você vai marcar para eu voltar numa sexta-feira. Aí, às vezes dá, Querem às vezes voltar não no dá. dia especial. Porque é o dia que... É. Mas por que vocês não estão aqui todos os dias? E a gente fica assim, se a gente fosse um polvo. né? Um milhão de coisas. Pois é, Não, porque não é só um mero brincar. Né? Sim. A gente pensa sobre aquilo, a gente escreve sobre aquilo. O Brincante tem várias menções honrosas, né, nas apresentações de iniciação científica e de extensão da UFRJ. Tem mestrados, né, doutorados, artigos publicados. Então, é um trabalho que ele a gente diz, Bem né, embasado, que é né? um trabalho embasado cientificamente e ele é uma formação. Uhum. Os alunos, né, da educação física, aqueles que já passaram, né, a gente, algum tempo atrás, fez uma pesquisa para saber se isso trouxe algum impacto na formação deles. Né? Aí, E essa é a eles minha próxima foram pergunta. eles foram unânimes em dizer que passar pelo projeto Brincante fez diferença na formação deles. Porque o profissional de educação física, seja bacharelado ou licenciatura, é um profissional vinculado à questão do corpo. Sim. Do corpo orgânico, do corpo biológico. Sim. E ali eles estão em um outro lugar, né? Que é lidar com o sujeito criança adoecido. Sim. Né? E verem essa criança como sujeito da ação. Tratar Que de já é criança difícil já é pela difícil. sociedade, Sim. num geral, né? Sim. Porque normalmente não é essa Pois a é. imagem que a sociedade tem de uma criança, né? Que é um Pois é. sujeito individual. Pois é um Sim. sujeito de direito, que tem voz. Então, Assim, falando uma percepção minha, né? Eu tenho uma prima que tá com 9 anos agora. E nessa de, tipo, brincar, de estar lá descontraindo com ela, são os momentos que ela mais se abre pra mim, sabe? Uma percepção que eu tenho de, tipo assim, falar. A mãe dela faleceu de câncer, já faz 5 anos já. Ela tinha 5 anos quando tudo aconteceu. E até hoje, tipo, a gente tá brincando e eu vejo ela falar sobre isso. sim. E eu faço estágio no colégio também. E eu vejo também as crianças, às vezes a gente tá descontraindo e eles soltam, porque eles se sentem confortáveis nesses espaços, assim, sabe? Se Eu sente acho num espaço super... seguro, né? Sim, se sentem seguros e eles Gente, o acabam... adulto fala, a criança brinca. Sim, Né? É a palavra, do mesmo jeito. Exatamente. É uma linguagem, né? Há que ter ouvidos de ouvir. Exatamente. E essa questão de enxergar a criança como um indivíduo. Porque tem muita gente que fala, é criança, não precisa...
A criança, às vezes, precisa saber sim o que tá acontecendo. Às vezes, não. Principalmente se ela for um paciente, né? Ela precisa saber o que tá acontecendo. Óbvio que a gente não vai sair falando de uma forma, né, Técnica, super... né? Sim, porque é uma Difícil. criança. Tem que falar de uma forma que ela entenda. Mas ela tem que fazer parte daquilo, porque é a vida dela. Ela é uma pessoa, ela é um indivíduo, sabe? Então... E é o que você falou, tipo, não adianta você falar, ela é criança, ela não vai entender. Tá bom, então fale de uma maneira que ela que ela entenda. entenda. Exatamente. É o adulto que tem que se colocar nesse lugar. Exatamente, né? o que não acontece, né? Até porque a gente, como sociedade, não é ensinado a colocar a criança no local de que ela entende o que está acontecendo. Sim. Eu costumo dizer que criança tem fibra ótica. E esse é que é o problema. Quando o adulto acha que a criança não entende, ela tá entendendo da perspectiva dela. Sim. E a perspectiva dela, a fantasia que ela cria, pode ser muito difícil. Pode ser muito ruim. Sim. Pode não ajudá-la, pode gerar mais ansiedade pode e ser bem angústia. pior do que se você só falasse a verdade. Pois é. Ou então só falasse o que tá acontecendo. Pois pra é. você Porque às vezes a entender. criança Pois é. cria coisas na E é cabecinha isso dela que lá. complica, porque isso gera angústia na Sim, criança. E com ela certeza. fica, Eu opa, imagino eu ela... percebo coisas, A pedacinho imaginação aqui. dela é muito fértil, Pois é, né? Sim. pois é, eu percebo imagino ela coisas nesse aqui e ambiente, ali. né? Do câncer. E tipo, aí? Às vezes uma coisa pra você não causar medo, pra ela vai causar. É, não, Sim, e assim, você exatamente. chegar, eu acho assim, pensando no diagnóstico do câncer, você chegar pra uma criança, não vamos contar pra ela que ela vai ter que passar pela quimioterapia, aí ela vai chegar num lugar extremamente, assim, Que ela vai perder o cabelo. Vai perder o cabelo. É. E Vai tem ficar criança que é presa. super Vai vaidosa. Então, assim, aí você só vai botar ela ali naquele local de que vai precisar passar por um tratamento que é agressivo, né? Sim. A depender. Que ela não vai entender É que ela invasivo, vai... se não é agressivo, é invasivo. É invasivo. E ela vai, tipo, passar por Vai um ter que ser processo... furada várias vezes. pra- Muitas têm medo de vai- agulha. Vai ser furada pra fazer exame de criança. sangue, vai ser furada pra tratar. Enfim. Vai fazer punção. É, né? e aí eu acho assim, você chegar nesse âmbito de... acho que não tem como você simplesmente falar pra ela, você é criança, não é assunto pra criança. Sim. Pois é, mas eu Não, não às vezes é tá assunto, num mas eu ambiente- vivo no corpo. E aí? Exatamente, eu Tá que num tô ambiente que vivendo não é isso. apropriado pra ela. Uma das entrevistadas minha do mestrado falou que ela foi atender uma paciente, criança, né? Eu não tenho experiência com criança, só de acadêmico bolsista. Não gostei. Não Seu gostei. direito também. Não Lógico, gostei, a mas gente não é tem que das lidar com crianças. Eu não tudo. gostei de lidar com familiar. Sim. E Que é ela, difícil. É difícil. Aí, voltando, ela disse que ela foi atender uma paciente, não tinha lugar para ela na pediatria. Então, ela ficou no lugar de adulto. E ela assim, tia, aqui tá tudo tão cinza, é tudo tão difícil. Ela tava sentindo medo daquele lugar. Sim. Sim. A enfermeira, né, enfermeira tudo criativo, fez ela desenhar. Ela desenhou tudo que tinha pra desenhar e eles colaram, assim, na Que parede. legal. Pra ficar um ambiente mais acolhedor. é, Uma coisa simples. Sim. É algo Dá um simples. papel e uma caneta e tá Foi resolvido. escutar assim. o que ela estava falando, o que ela estava sentindo, Sim. para transformar um ambiente mais acolhedor para ela. Uhum. Sim. Né? Isso mais vale tanto próximo dela, para né? adulto quanto para criança. Escutar, ouvir. E com não, e foi exatamente aquilo que a gente falou antes, né? De não inibir aquele paciente de saber o que de fato está acontecendo. Eu É acho que isso é essencial. essencial. Tipo, de tudo que a gente juntou aqui nesse momento, eu acho que é isso. Tipo, não inibir a pessoa de saber o que está de fato acontecendo. E a criança E precisa conversar. saber minimamente e saber de um adulto, Sim. né? E aí uma pessoa de quem ou em quem ela confia, porque aí aquilo que é fantasia que assusta já Cai um pouquinho. cai, minimiza a angústia, a ansiedade da criança. Você preparar uma criança para o que ela vai ver, para o procedimento que ela vai fazer, como vai ser. Ela não entende. Fala que ela entende. Né? Explica de um jeito. Explica de um jeito, se Uma vira, porque linguagem, você conhece mais a língua Não, que é ela. assim, você é o né? adulto, você Pois tem que é, dar você é um o adulto jeito da de... Não, e se questão. você convive com essa criança, você Você sabe vai que ela vai saber. entender se você desenhar. Pois é. Você Ou sabe então- que ela vai entender se você mostrar um desenho. Foi o que eu aprendi com uma educadora uma vez. Explicar até onde ela tiver dúvida. Até onde ela Exatamente. pedir. Exatamente. Porque o céu é não azul. Não preciso explicar todo o sistema. Não, eu acho que Eu isso aí explico nem é aquilo, ó, cabível. tô com dúvida disso. Você explica até ali. Sanou a dúvida, acabou. Isso Às vezes é isso que a precisa criança aumentar. quer. É. Né? Às É vezes até é onde a o que criança imaginação quer. dela foi. Até onde ela pode. Às vezes é mais do que isso. Até onde ela pode escutar. Isso, é verdade. E às vezes é tão pouco. É.
Eu queria perguntar pra você, Hum. se você percebe mudanças na aceitação do tratamento entre pacientes que recebem o apoio psicológico. E os que não sim. recebem. E os que Adesão não ao recebem. tratamento, essencial. Sim. Tem pacientes que, por exemplo, essa mãe de uma amiga minha, que não quer Não saber quer. de jeito nenhum. Uhum. Ela não adere ao tratamento, para marcar a quimioterapia foi um sacrifício, né? Para depois da quimioterapia, que ela ficou internada, até ela não se olhava. Uhum. Ela não conseguia se olhar no espelho, que ela fez mastectomia. Sim. Uhum. Ela não se olhava no espelho. Eu ia De perguntar. tão vaidosa que ela era. E ela descobriu fazendo uma troca de prótese ali. Então, ela ter que tirar a prótese dela mais o seio, para Foi ela foi muito essencial. Então, a violento. adesão ao tratamento dela foi muito ruim. Sim. Aí Mas teve que ser talvez. modificado até fazer um tratamento que ela aceitasse. Uhum. Então, isso eu vejo bastante. Eu sinto muita falta. Queria que tivesse dentro do salão de quimioterapia o psicólogo junto. Às vezes a Uhum. gente chama. Às vezes consegue, às vezes não. Sim. Mas às vezes a gente vai fazer uma pulsão, o paciente grita. Estou com medo, não quero, você está me maltratando. Sim. De berrar mesmo, a ponto de sair lá de dentro e deixá-la sozinha um pouco. Eu acho que é essencial. Sim. E é muito difícil para esse tipo de paciente ir procurar ajuda. Eles Sim. não sabem procurar ajuda. Sim. É muito difícil. Às vezes eles não sabem que precisam, não É, sabem a ajuda que a gente pode E às dar, vezes né? não sabem que existe, eu acho, É também o estigma possibilidade, também né? do psicólogo ser de maluco. Pois é. Infelizmente até hoje a gente escuta isso. E é muito difícil. Eu acho que Todo depois mundo da hoje em pandemia dia. melhorou muito. Eu ia falar isso. A gente Melhorou teve um avanço muito. Bastante. basta assim, acho que foi uma bomba quase. Porque é quase que igual. Tipo assim, precisou de todo esse processo, né, da pandemia pra se estourar uma bomba de que não era pra maluco. psicólogo, Mas a Eu gente acho que conversa foi muito. isso. E eles Mas- fazem a gente de psicólogo. E eu não tenho essa estrutura. Né? Aí eu Eu falo ia assim, perguntar isso, como é que fazem- é o fazem. impacto, né, pra você, por exemplo, de tipo, porque eles acabam me querendo sinto ou não se limitada. colocando, Sim. te colocando, né, nesse lugar de Sim. psicóloga. E às vezes eu posso falar algo errado, né? Não tem que tomar todo um cuidado, né? A gente É. tenta. Eu acho que esses pacientes, eles querem um ouvido. Sim. Eles querem ser escutados. Eles Sim. querem ser escutados, né? Com certeza. E às vezes é só isso que tem que fazer, né? Quando os nossos Mas eu fico colegas com não medo têm de falar algo informação. errado, algo que não deveria. Mas aí na dúvida Mas a gente vai Na tentando. dúvida, escuta. Na escuta. dúvida, escuta isso. Fica lá, deixa ela falar. Na dúvida, vai eu precisar. ofereço suporte. As E isso é psicólogas às vezes muito. dão umas dicas de falar, de validar aquele sentimento da Sim, paciente. Uhum. E a gente, caso que a gente tenta. Aí eu falo assim, eu tento conversar, eu falo assim, você não quer conversar com a psicóloga? Ela é tão legal. Aí eu já boto, tento ali na amizade, tentar Ela é tão encaminhar. legal, ela tem uma cadeira, né? Que tem umas que falam assim, ela tem uma cadeira bonita. pra você sentar, é confortável. Você vai ficar lá falando, ela vai ficar lá te escutando. Teve época que elas realmente faziam ali a ronda, passavam, falavam assim, e aí, tem alguém que precisa? Tem aquela ali. Aí ela vai, oi, eu sou fulana, eu trabalho aqui na psicologia, se você quiser conversar comigo, marca uma consulta. E, gente, ali é de graça, né, que é o plano. Uhum. Pensa assim, você nem vai ter que pagar. Não vai pagar. Eu falei assim, e eu ainda, na consulta, ainda jogo isso. Você não vai pagar, é tudo pelo plano. Ai, pelo plano? Pra incentivar mais ainda. Vai lá, tipo, não tem vai problema lá. não. Gente, eu falo cada coisa. Eu acho que essa é a diferença quando a gente está numa instituição pública, né? Que a gente consegue, né? Obviamente que não são todas, Sim. né? Mas de acordo com o número de profissionais que você tem, você consegue fazer uma busca ativa, não? A gente às vezes vai, né? Na grande maioria a gente vai na enfermagem, Uhum. né? Percebeu alguma coisa, notou alguém, né? Essa busca E aí elas nos dão uns certos nortes, né? E às vezes aquela ali que alguém acha que não precisa ver você atendendo aquela. A senhora é psicóloga? Então eu posso marcar, tem aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho direito? Falei, lógico, faz parte. Tá vendo que é comum, né? Para as pessoas sendo atendidas. E aí, opa, não é aquilo que eu imaginava.
Não é pra doido. Não é não pra você doido. internada. Não, porque tem muita você- gente também que É, tem medo da verdade, de internação, né? Pois é. Porque E antigamente tem gente que era o tem que essa fazia, visão né? ainda de antigamente, de tipo, ai, vão falar que eu sou maluco, vão me internar, eu nunca mais vou sair. Vou Eu ficar tento- presa na é. camisa de força. O meu trabalho é tentar desmistificar Isso, sim. para eles poderem aderir. Aderir. Mas faz muita diferença o paciente que vai, que tá bem. Sim. Ele chega feliz, ele chega alegre. Chega com uma perspectiva agradecido. melhor. Sim. É Legal. bem legal. Falando um pouco desses pacientes que já estão num estágio muito avançado, como vocês entendem, assim, essa questão do lidar, né, com esses pacientes que são estão no níveis mais iniciais para esses que estão no níveis mais terminais? Vocês acham que existe alguma diferença, assim, na abordagem, no chegar a esse paciente? Vocês acham que existe alguma barreira a mais por ele já estar nesse estágio mais avançado? Eu acho que câncer é câncer, não Uhum. importa Sim. Eu acho que quando você fala a palavra paliativo, É eles essa questão. subentendem que é morte. Uhum. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Uhum. Mas eu acho que a palavra que eles não gostam de ouvir é o paliativo. Depois do diagnóstico, é o cuidado paliativo. Tanto que a gente mudou para cuidado integrado, Sim. para tentar diminuir Eu ia perguntar como é que, pra vocês, né, como é que é esse cuidado paliativo, né, nas duas profissões. A gente faz agora um cuidado integrado, eles fazem consulta com a psicóloga, com a médica do cuidado integrado, para tentar fazer todo mundo junto, para dar um acolhimento maior. Mas tanto do inicial quanto para o fim, eu acho que é a mesma coisa. É tudo câncer, tudo é difícil, mas quando chega, eles descobrem, que às vezes o médico não fala, né? Sim. Mas aí eu tenho que preencher, erradamente preencho o termo de consentimento, e lá, tá lá, paliativo. Quando eles nem, como assim? Eu falei, vocês são médico que prescreveu, você tem que conversar com ele. Aí eu tento desmistificar ali o que é o cuidado paliativo. Uhum. Mas eu acho que é como mais você isso. acha que funciona pra sua profissão, né, como enfermeira oncológica, como é que é esse cuidado paliativo, tipo, como seria a funcionalidade, né, assim? Seria um cuidado mais crônico, Sim. né? Eu tô ali, a gente vai estar aqui, vai estar tratando, isso não quer dizer que você vai morrer. A gente vai ter que estar sempre aqui em observação, tratando, cuidando. Mas eles, em geral, é bem tranquilo, assim. Depois que ele aceita, depois que ele Essa tá ali, não, eu aceitação, posso né? cuidar, que nem uma diabetes, uma pressão alta. Eu acho que eles botam o cuidado paliativo como sinônimo de cuidado de fim de vida, e que não é. Sim. É mais um estigma, né? É mais Mais um estigma. é mais uma orientação, a gente tem que dar muita orientação, desde que eles entram, durante e depois. Sempre orientação. Porque a palavra paliativo, durante muitos anos na nossa cultura, ficou associada a placebo. Sim. Uhum. É, E tipo, que, na não tem mais o verdade, que fazer. a Aí gente não não tem mais o nada que a fazer. ver, sim. E cuidado paliativo é tratamento. Sim. E a gente faz paliação desde que a gente... Desde que começa. Desde que começa. É cuidar da dor, é cuidar dos efeitos adversos. Sim. Isso tudo é paliação. Eu dou um exemplo, se você tá com uma enxaqueca, você vai a um neuro, né, ele vai prescrever algum analgésico, né? Ele vai te dar duas receitas. Uma para aquela que você tá desesperada, que nada Na funciona. hora, Sim. E aquela pra você tomar de vez em quando. Não, e mais. Aí ele vai prescrever para saber por que Sim. que você tá tendo aquele... é saber a causa. A causa. Então, isso é paliação. Sim. Quando ele dá, não é para exterminar a causa. Em cuidados paliativos oncológicos, é isso que a gente tenta pensar e ensinar, né? Paliação, tratamento. Óbvio que o tratamento curativo encerrou o ciclo, Sim. mas o sujeito continua vivo, pode continuar funcional, atuante, É uma manutenção. e que Eu acho a isso vida super dele importante. vai continuar. Eu acho super importante essa fala, porque assim, eu acho que a maior parte das pessoas quando pensa em cuidado paliativo, tipo, tem que comprar um caixão, já tem que contratar uma empresa funerária, já tem porque que... acabou aqui, acabou meu aqui, não Deus. tem mais o que fazer, né? Sim. Eu acho que isso é muito o que a sociedade ensinou a gente a enxergar, né? De que paliativo, na verdade, é morte. Né? Sim. E não é.
né? Eu acompanho uma paciente em paliação há 25 anos. Né? Já acompanhei outra que depois de todo o processo, 12, 13, 14 e outras. Tem Né? a blogueira que ela até faleceu há pouco tempo, a Anami. Ela Sim, ficou Anami. 20 anos numa Sim. avaliação. Né? E- Bastante E eu acho que tempo. esses exemplos não E são dando palestra. mostrados, né? A gente acaba falando só dos tipo assim, descobriu rápido e foi embora. Eu acho que a É. gente não. Pois é, porque é isso que dá notícia. É isso que as pessoas Entendeu? falam mais. E aí mas é isso que as pessoas vão se pegando, quando na Sim. verdade não É necessariamente. porque acaba assim, que num geral, assim, no mundo, todos os assuntos, né? A tragédia sempre é o que vai chamar mais sobressai. atenção. Então é o que eles jogam e é o que fica. É o que tá, E ninguém é o que dá nunca matéria. pensa, tipo assim, nas outras possibilidades, sabe? Então deveria ser mais falado sobre isso também. Acho que é muito importante. Eu acho que esse assunto, tipo, tem exemplos vivos ainda, né? Muitos. Muitos. Que Muitos. acabam eu acho que não falando mesmo em grande quantidade, porque as pessoas não dão ouvidos, as pessoas querem saber das partes ruins. Sim, Uhum. exatamente. E quando essa blogueira era viva, ela deu palestra num congresso de oncologia. Sim. Ela deu sim. palestra pra gente. Legal. Não só para o público em geral, mas foi pra Uhum. gente, eu achei bem legal. E é importante, né? Porque partindo do princípio de que a gente sabe o prático, o funcional, mas a gente ter uma pessoa que passou por aquele prático funcional dizendo pra gente, olha, eu acho que aqui você podia fazer de outra Foi forma. como eu falei, as Sim. histórias de sucesso é que faz a gente continuar. Tipo assim, eu acho que esse aqui, talvez se você fizesse de jeito X, fosse mais funcional pra gente que é paciente. Porque ela tá vivendo aquilo, né? Tá na pele dela. Sim. Exatamente. Eu queria saber se, assim, se existe. Se vocês acreditam que a sociedade poderia contribuir para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Não só a qualidade de vida, mas também a saúde mental, né? Não, a Essas qualidade coisas. de vida que eu digo no Entra geral. tudo, né? Eu acho que sim, primeiro desmistificando, tirando esse estigma, tirando preconceito, Uhum. orientando, né? Apoiando as políticas públicas. Uhum, Só sim. assim para difundir a informação, porque o conhecimento gera o empoderamento, né? Sim. Pois é. Hoje em dia a gente trabalha, né? Eu tenho colegas que estão à frente de comunidades compassivas, que levam para áreas às vezes mais carentes, Sim. né? Comunidades, porque SUS, quase 80% das pessoas que usam o SUS, né? São pessoas pretas e pardas, que não necessariamente moram na capital, moram na Baixada, né? Mais Moram interior. nos interiores, nas comunidades. Então acho que a partir da Anami, né, tem um movimento, né, para a gente poder oferecer suporte a essas comunidades. Então Sim. é ali que você também vai ensinando as pessoas. Sim. Né? O que é possível fazer? Quando a gente trabalha com educação, a gente trabalhou um tempo com educação em saúde, na residência, e os nossos residentes eles iam para as comunidades, né? A gente se juntava com as APs, né? Se dividia e ia levar informação, porque o que precisa é informação. Né, de todas as ordens. Né? A gente trabalhava com agente de saúde, porque às vezes é esse que está lá na ponta, ela não vai ter, a princípio, acesso a um profissional do INCA, né? Num primeiro momento. Ele vai ter acesso com o Que agente todo de mundo saúde. quer ir pra lá. Pois é. E às vezes você é referenciado para outro hospital de Para outro referência. hospital, Sim. né? E que tem pessoas formadas por nós. Maravilhoso, Né? Enfim. Inclusive no meu particular. Pois 99%. Pois é, porque é uma função. Sim. Né? Você formar. Uma das missões do INCA é você formar profissionais para a rede. A rede, Né? sim. Mesmo a rede particular é complementar, tá lá na Constituição, né? Nas leis orgânicas da saúde. Então, você precisa formar essas pessoas. Então, a gente leva essas pessoas para terem contato com os agentes de saúde. Para eles poderem ter orientação. E para terem contato com as pessoas, né? Porque você precisa que uma pessoa tenha contato com a outra, que tenha contato com a outra, E o que tenha agente com de a outra, pra saúde ter essa é da informação. comunidade, ele pertence àquele território. Então, quanto mais você desmistifica, mais acesso a pessoa vai ter. Porque eles conversam muito entre eles, né? Os próprios pacientes. Sim. E às vezes ele acha que aquilo que funcionou para ele pro colega vai funcionar para ele. Não é bem assim, né? Tem individualidade. Exatamente. E agora, assim, uma pergunta na questão de formação.
vocês acham que existe, como enfermeira, você acha que existe alguma coisa, né? Algum curso, alguma formação que você acha que é essencial para lidar com essa questão do paciente oncológico e psicóloga a mesma coisa? Você acha que existe Para alguma? mim, primeiro, ter a oncologia na graduação de enfermagem, que não tem, Uhum. tá? É muita pouca faculdade que tem, muitos são eletivas, não existe essa graduação. E em qualquer momento de um enfermeiro generalista, você vai lidar com paciente oncológico. Em qualquer situação. Mesmo no hospital geral, né? Normalmente a Sim, enfermaria clínica tem muito sempre paciente tem. É oncológico. um paciente que ou tá diagnosticando agora, ou tá com algum problema do pós-tratamento, enfim, você vai passar em algum momento. Estar sempre atualizado, porque cada dia é uma medicação nova, gente. A gente estuda toda semana lá no trabalho, a gente tem educação continuada toda semana, cada dia é uma medicação nova. A gente tem que estar sempre atualizado. O que tem de imunoterapia, é o boom. É o boom do É o momento. boom do momento. Eu tô há 10 anos na oncologia, o que hoje eu tenho é diferente do que eu tinha 10 anos atrás. Sim. E não só nos medicamentos, mas nos medicamentos de suporte, medicamento para enjoo, para tudo. É assim, muita coisa nova. Então a gente tem que estar sempre atualizado. Sempre congresso. Tem um que eu adoro, que é especial pra gente, porque é o AIMON, que é o de enfermagem oncológica. Então, é só pra gente, não é assim, igual a SBOC, que é pra Não é para médicos, todos, né? Os pra todo mundo. profissionais. Esse não, esse é voltado pra gente. Eu saio de lá renovada, Uhum. assim, apaixonada novamente pela oncologia. Pra mim, é o principal que eu O faço principal. questão de ir em São Paulo. Tem todo aquele trâmite da gente viajar. Mas me traz assim. É um Eu, fôlego, né? É um o primeiro fôlego. que eu fui, eu falei assim: ai, gente, isso aí eu faço no meu trabalho. Olha lá, tudo igual. Ih, já faço isso, ó. Tem anos, estão falando dessa medicação agora. Aí minha amiga, né, também é do INCA, da emergência do 3, a Flávia Gondi. Maravilhosa Sim, ela. Mariana, olha só. A gente faz isso? Fazemos. Olha como a gente é atualizado. Olha como a gente está numa empresa maravilhosa que traz isso. Então, assim, mesmo eu achando que aquilo era muito passado para mim, eu estava vendo o quanto eu estava num lugar privilegiado. De quanto aquilo era maravilhoso eu estar fazendo aquilo. Uhum. E cada vez que eu fui era um tema diferente. E a gente vai... Né, ano passado falou sobre as pessoas negras, as minorias. E foi maravilhoso o apresentador. Então, acho que a gente está sempre atualizado é importante, porque o conhecimento gera empoderamento. Pois é, Então, eu pois é. preciso conhecer para poder dar o melhor de mim, né? Sim. E apaixonar de novo. E é apaixonado, né? Apaixonar. Eu acho que psicólogo, eu acho que ele precisa ter a cadeira de psicologia hospitalar, né? E, se possível, eu incentivo muito os meus alunos. Se vocês querem a parte hospitalar, façam a residência multiprofissional. Óbvio que a gente tem outros cursos, a gente tem psicologia médica na UERJ, a gente tem outras instituições particulares que fazem pós-graduação em psicologia, mas, se possível, sempre presencial. Sim. Porque não dá para Sim. você aprender se você não tiver um tempo de corpo a corpo, não só com o se tiver uma professor, pessoa. mas também inserido numa É. instituição, né? Não dá para ficar só nas ideias. Sim. Né? E eu acho que a residência multi, óbvio que eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Eu gosto muito do trabalho multi, Pois é. né? Essa troca. Pois é, te ensina a trabalhar com os seus iguais, né? Sim. Cada um tem o seu quadrado, mas eles Cada um pensa diferente. interligam o tempo inteiro. Então, é muito rico. A gente tem, no INCA, a residência multi, tem um módulo que é práticas integradas, no qual você, né, as equipes, tem um de cada, né, tem físico, médico, nutricionista, enfermeiro, né, escolhem um caso e eles vão cuidar desse caso durante algum tempo. Então, eles sentam, conversam, trocam. Às vezes pode ser o psicólogo que vai, às vezes pode ser o enfermeiro, às vezes pode ser o farmacêutico. E já tá o treinando para nutricionista. prática diária, né? Treinando para prática diária. Eu acho que você passar por uma residência é um ensino em serviço, é uma prática. Você, obviamente, tem a questão econômica que você ganha, né? É uma Sim. bolsa no Ministério
Uma bolsa de de um educação, salário bom, é uma né? bolsa de um salário bom. E eu não conheço nenhuma das minhas ex-residentes especializandas que não estejam empregadas hoje. É. Então, eu Sim. acho que... Na minha empresa toda, tirando eu que eu não fiz, porque eu já fui empregada, né? Eu consegui esse emprego aí, eu acabei ficando, não fiz. Mas 99% das pessoas dali vieram da Da residência do residência. INCA. Né? Porque isso eu acho que é muito importante, porque tem especificidades. É E porque te dá um muitas... currículo bom. Te dá um E currículo. eu acho que sim. assim, foi o que a gente falou, é informação. Porque eu acho que muita gente não sabe que existe, tipo, um caminho que é possível de trilhar Sim. pra você Tá chegar perdido. ao melhor profissional que você pode ser, né? Sim, com certeza. Eu acho Isso. que a gente chega no curso, né? Tanto, eu acho tão assim, porque eu tenho amigos que fazem enfermagem, então eu acho que a gente chega no curso, tipo, muito. Temos muitas opções, ou então temos uma opção, que tem muita gente que acha que só existe a clínica, no nosso caso, Sim. e tem gente que acha que só existe o hospital Não, eu particular, entrei né? falando que eu ia fazer obstetrícia. Gente, hoje eu não quero nem ver. Então, exatamente. Eu acho que é isso. Tipo, a gente chega muito assim de. No psicólogo, só existe a clínica. Eu acho que no enfermeiro tem muito isso do. Só existe o clínico, o enfermeiro geral, né? É. Aquele da emergência. Não, acho que eles chegam muito assim, tipo, pelo menos os que eu conheço, chegou muito assim de. Só existe o hospital Não, e o trauma. É. Oncologia nunca é a primeira opção de ninguém. Quando eu fiz a minha pergunta no mestrado, eu perguntei por que a pessoa escolheu oncologia. Primeiro lugar, que também é o meu, a oncologia me escolheu. Sim. Você caiu ali de paraquedas naquele lugar e você se apaixonou. Esse foi o primeiro. O segundo já foi, assim, estar ali no ambiente próximo, observar e gostar, né? Mas histórico familiar de parente com câncer foi assim lá em terceiro. Trabalhar numa instituição tipo o INCA lá em quarta. Então, o primeiro foi paraquedas. Como a gente não tem na faculdade, a gente não sabe o que Não é. sabe o que é. Pois é. Então, E assim, pra mim, exatamente assim, a isso. psicologia me escolheu. E, assim, fora o significado divino, né? Tipo, eu fui a escolhida, a eleita. É um dom que eu Que eu tenho. tenho. Ai, meu dá Deus, mas não é por amor Não é, que a gente precisa nunca pagar é. boletos. Não é, mas assim, tipo, eu fui escolhida pra isso. Porque todo mundo que você fala assim, eu sou enfermeira. Ah, qual sua área? Oncologia. Ai, o próprio enfermeiro. Eu não. A gente escuta também na psicologia. Como você consegue? Como é que você consegue trabalhar? Aí eu falo assim, gente, eu não Do sei. mesmo jeito que você trabalha. Eu ouvi isso na minha banca de mestrado, né? Nossa. Mestrado não, de doutorado. Mas como é que você consegue trabalhar com crianças, né, que estão com câncer? Porque eu vejo sujeitos. Dentro da minha abordagem, com o que eu trabalho teoricamente, eu vejo Eu nunca sujeitos. sei responder essa pergunta. Como é que você enxergar. Eu consegue? trabalho com pessoas. É você enxergar a pessoa, não enxergar a doença dela ou qualquer outra coisa. É uma pessoa. Acho que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? Desde o Da início, individualidade e da pessoa. É um sujeito, Sim. né? Se E vocês... isso é formação pro resto da vida, tá, gente? Isso não acaba, tá? sim, com certeza. A gente é isso. Tem que estar sempre atualizando, vendo, pesquisando, com certeza. atuando. Quando você pensa que acabou, não acabou. Não é só acabou, começo. não acabou. Se vocês pudessem, então, assim, dar um conselho ou falar alguma coisa pra alguém que estivesse pensando em começar a seguir a carreira de vocês, você na enfermagem, você na psicologia. Alguém que falasse, não, eu quero ser isso. Que dica que... A profissão ou a especialidade? Os dois, na verdade. Um pra cada. pouco dos dois. Pra cada. Alguém que esteja, assim, começando e pensando, tô perdido, o que eu faço agora? Porque isso acontece muito. Isso acontece bastante, dizendo por mim. Não, eu, por exemplo, vim de uma outra profissão, né, gente? Eu fiz primeiro fisioterapia, não consegui na época me colocar no mercado. Aí eu falei assim, ai, o que eu vou fazer? A mãe de uma amiga minha, né, maravilhosa, você não quer fazer um curso técnico de enfermagem? Ela dava aula, né? Faz lá comigo. Aí você vê se você gosta, se você gostar, você faz a faculdade de novo. Fui, fiz, gostei, aí vim. Então, assim, tudo que eu tenho hoje eu consegui com a enfermagem. Colocação no mercado, o mestrado, foi tudo com a enfermagem. Eu sou muito grata. Então, assim, as pessoas tendem a banalizar, a falar mal, a dizer que ganha mal. Claro, a gente não vai ser rico. Mas se você se especializar, se você estudar, você consegue uma colocação melhor e assim vai trabalhando. Eu hoje trabalho em um lugar só, não trabalho em dois. Sim. Né? Hoje até quero virar uma professora, né? Não assim, outra
outro plantão, Sim. que é muito desgastante. Mas não julgo quem faz, porque aí você faz ali por um tempo, por um objetivo, Sim. e consegue juntar, né? Qual outra profissão que eu tenho possibilidade de trabalhar em 2, se não for a área da saúde, né? Uhum. Sim. E quanto à especialidade, eu sempre tento trazer todo mundo, né? Por mais que não tem muita gente, e os poucos que tem se conhecem. Uhum. Hoje, se você sai de um lugar, a outra empresa já te contrata, porque sabe que você tem experiência, e ter experiência nesse lugar é muito difícil de ter. Quando eu fui contratada mesmo, eu não tinha experiência. E eles me formaram, eu aprendi mais lá do que numa faculdade, numa pós-graduação lato sensu, por exemplo. Sim. Por isso que eu nem fui fazer, né? Eu aprendi na Você prática. precisa. Porque você precisava. É um assunto que você precisa do sujeito. Sim. Você precisa desse da contato. Precisa E eu vivenciar. fiquei 3 meses treinando sem encostar no paciente, tá, gente? Eu treinando no boneco, treinando na teoria, fazendo prova. Porque na enfermagem a gente faz prova para entrar, faz prova durante, né, até você falar, não, agora você pode. E todo ano eu faço prova, tá? De conhecimento. Então a gente está sempre estudando, mas é uma área muito bonita, muito gratificante, eu gosto, Sim. sou apaixonada. De vez em quando preciso ir para um congresso para me apaixonar de novo, preciso. Mas a gente restaura, né, nossos sentimentos. Sim. Eu gosto muito da área. O que eu diria para alguém que está entrando na psicologia? Na psicologia, eu acho que não precisa ter pressa no início da faculdade para definir o que você vai ser. Eu acho que no início você precisa estar aberto. Experimentar, né? Saber Tudo tudo que tem. você vai conhecer. E ainda assim, nem sei se você vai conseguir saber tudo. Né? Na faculdade, que você possa se inserir em projetos de pesquisa, em grupos de estudos. Vai experimentando, vai ouvindo. Na área hospitalar, um conselho que eu daria, faça residência. Né? Faça residência, faça especialização. Vá se preparando desde o seu 8º período. Eu faço isso com os alunos, né? Que é normalmente onde a gente tem a disciplina. Vá se preparando desde o 8º período para você fazer provas para residência. Porque a gente tem... Agora a gente tem o Enário, que você pode concorrer ao Brasil inteiro, né? Legal. E que é muito legal. E você tem as instituições que fazem de forma individualizada. Por quê? Porque eu acho que é uma complementação ímpar. Né? E aí, você pode fazer em materno-infantil, você pode fazer em oncologia, você pode fazer em saúde da mulher e da criança, no IFF, você pode fazer em saúde mental, né? Você pode fazer em doenças infecto-contagiosas na Fiocruz, no Evandro Chagas. Então, tem um leque de possibilidades dentro da própria psicologia hospitalar. Sim. Né? Então, acho que você vai, entre aspas, afunilando esse seu caminho. Sim. Né? Não pensa na abordagem, a abordagem é para você. Né? Mas de que forma você quer atuar enquanto psicólogo e na área hospitalar, isso você vai construindo na sua faculdade, na sua graduação, Você vai e na na prática vendo o pós-graduação, que mais te agrada. Sim. E que mais funciona pra você, que mais né? te chama atenção. Porque estudar não é legal, ninguém gosta. Mas se você estudar aquilo que você gosta, Nossa, Aí faz é toda a diferente. diferença. aí você fica mais empolgado. Sim, Faz com toda a certeza. diferença. Faz muita diferença estudar o que você gosta. E uma última pergunta, assim. O que fez, assim, acho que vocês explicaram um pouco, mas o que fez vocês tomarem a decisão de escolher, no seu caso, a psicologia, né? Oncológica e a enfermagem oncológica. Primeiro, quando eu era ainda da fisioterapia, eu caí na oncologia. Eu mudei a profissão, mas não mudei a especialidade. Eu caí na oncologia e gostei. Aí, quando eu mudei, eu precisava de um emprego novo. Aí, eu fui procurar como técnica para poder fazer o estágio na faculdade. Eu precisava trabalhar de plantão. Aí, eu caí aonde? Na oncologia. Eu falei assim, ó, consegui 2 entrevistas. Eu falei, o primeiro que me chamar, eu vou. Aí, foi a oncologia. Então, assim, quando eu falo a oncologia me escolheu, foi nesse sentido. Porque tudo que eu fui atrás caía na oncologia. E depois eu fui gostando, fui me apaixonando, fui estudando. E as oportunidades que eu tive, financeiras, foram lá. Então, eu sou muito grata. E, assim, até o salário é um pouquinho melhor do que se eu estivesse trabalhando em outra especialidade. Entendi. Sim. É claro, a gente trabalha também por dinheiro. Não é por amor apenas. O que me fez escolher psicologia, né?
Eu digo que a minha mãe plantou meu umbigo no hospital, só pode. Porque eu fiz o técnico de enfermagem, eu começo com 14, 15 anos dentro do hospital, né? Eu terminei o técnico e eu não podia trabalhar porque eu não tinha idade. Então, né? Tinha que fazer 18 ainda. Tinha que fazer 18, e aí eu faço 18 e vou, né? Em um primeiro momento, meu pensamento era fazer medicina, mas quando eu vou para a prática, técnico de enfermagem, eu olho, nenhum problema com os meus colegas médicos, mas eu dizia, não é esse tipo de cuidado que eu quero oferecer. Sim. Né? Não é isso que eu quero. Eu achava que aquilo ali era pouco. Né? Porque é isso, só passa, né? Enfim. E aí eu falei, não, no meu hospital tinha, né? Que é o hospital... Eu sou funcionária de carreira no Ministério da Saúde, né? Eu fui, né, até o último concurso da psicologia e me mantive no mesmo lugar. E aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero fazer. É esse tipo de cuidado que eu quero prestar. Eu quero ouvir as pessoas, não porque eu tinha dom, porque eu sabia ouvir, nada disso. Mas eu achava que era um plus. Muita gente falava, minhas chefes da época diziam, por que você não fez enfermagem? Pra continuar, né? Eu dizia, porque eu quero alguma coisa com mais independência. Né? E a psicologia me dava e me deu essa independência. Sim. Né? Não só institucionalmente, não só no meu fazer, né? No meu saber fazer, mas eu acho que isso foi importante. E, óbvio, eu fiquei em oncologia? Fiquei. Por causa das pacientes, né? Elas me fizeram ficar. Me fizeram não ter medo, porque tem gente que olha pra nossa cara, oncologia, ai, morte, Deus me livre. Falei, querido, você vai morrer? Alguém te avisou? Mas às vezes eu posso na sua frente. Eu vou na sua frente, né? Até quando você fala do paciente terminal, eu sempre digo, terminal somos todos. A gente escapou da barriga da nossa mãe. Botamos o nosso pezinho pra fora. O nosso próximo passo certo é a morte. Pois é. O que a gente vai fazer nesse intervalo é que a gente chama de vida. Sim. Então, vamos construir alguma coisa? Sim. E aí, eu acho que eu construí a minha carreira a partir daí. Sempre em paralelo, eu sempre fiz especialização. E criança e mulher sempre esteve no meu radar, na minha formação. É muito engraçado. Que quando eu olho para trás e me dou conta, eu falei, gente, né? Criança e mulher tá aqui no meu radar. E eu adoro, de paixão. Né? Eu lembro da minha formatura de psicologia, a nossa paraninfo, né? A música da nossa turma era Brincar de Viver, né? Eu falei, gente, ali tinha escrito alguma coisa. Já estava escrito alguma coisa. Era pra você mesmo. Já estava escrito. E aí, de repente, a minha tese é sobre o brincar. Eu vou parar num lugar, né, também, que trabalha com brincar até hoje. Então, eu acho que ficar na psicologia, eu fazia e faço até hoje, em paralelo, a clínica, o consultório. Sim. Já trabalhei em escola também, porque como eu tenho formação em psicomotricidade, é algo que eu também gosto muito. Porque eu acho que essas experiências... E tem a criança. É criança, né? Eu acho que essas experiências são muito ricas. Sim, com Sim. certeza. Né? E são múltiplas. E hoje eu consigo congregar isso, né? Até nesse meu lugar hoje de professora. Né? E aí eu congrego. Hoje eu não estou mais na assistência, estrito senso, dentro da instituição, mas eu continuo supervisionando outros psicólogos hospitalares, continuo na minha clínica, continuo dando aula, disciplina de psicologia hospitalar. Né? E eu acho que isso, né, formando, participei da formação, participei da construção da residência multiprofissional no INCA. Eu acho que essa riqueza, né? Porque às vezes a pessoa vê clínica e mais nada. E acha que é isso. Você recebe o canudo e é só isso. Não é. Sinto informar. Que não é só isso e não é só estudar psicologia. Você precisa abrir um leque para estudar muitas coisas porque você está lidando com um humano. Sim. Né? Então você tem E que o humano aprender não é uma única coisa. Pois é, você tem que aprender muitas coisas para você poder fazer uso ou ter esses recursos na sua prática diária. Sim. Eu sou suspeita para falar. Eu sou muito apaixonada pela psicologia hospitalar, sou muito apaixonada pela psicologia na área de oncologia. É isso. Se eu puder sair aí, como diz uma amiga minha que também se chama Márcia, né? A gente sai espalhando a peste. Que é uma fala de Freud, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, ele diz, eu vou para lá espalhar a peste da psicanálise. Então, a gente também espalha a peste da psicologia na área hospitalar. E eu acho que é importante não é fazer isso apenas com a psicologia, mas com todas as áreas.
Porque é informação, é o que a gente falou. Tipo, as pessoas precisam de informação. Eu acho que, assim, a internet, ela chega pra informar, mas ela também chega pra desinformar. Pois é, e Entendeu? muito. Então, eu acho que é necessário essa questão mesmo de informação, de dar a informação, mas de um jeito que não seja só digital, porque só o digital também prejudica. Sim. Então, eu acho que é importante esse espalhar a peste, cada um de um pouquinho ali, né? Como a gente falou, primeiro a gente vai no agente de saúde, o psicólogo primeiro vai ali no enfermeiro, que é o primeiro acesso. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso mesmo, porque as pessoas precisam dessa informação. Eu acho que é necessário. Eu acho que pra finalizar, né? Eu acho que é isso. A gente precisa dessa informação, a gente precisa desse desmistificar, derrubar esses estigmas. Muito. Sim. Entendeu? Como sociedade, eu acho que essa é nosso maior papel, né? É transformar o mundo melhor para as próximas e próximas gerações. Sim, Então, com certeza. eu acho que começando pelo desestigmar, tirar esses preconceitos, assim, com as coisas que, na verdade, é só uma falta de informação. Então, eu acho que é isso. E a gente queria agradecer, né? Sim. Como Obrigada. representantes do nosso Imagina. projeto. Eu que agradeço. A presença de vocês, eu acho que foi muito enriquecedor pra gente. E vai ser, né, futuramente pras outras pessoas, quando o episódio ficar pronto, né? Então, a gente queria agradecer muito a participação de vocês. Sim, muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse episódio e me deu muita vontade de saber um pouco mais. Eu já aprendi Já muita plantamos a coisa. semente. Já espalhamos Já a tá peste. começando a germinar. Eu já aprendi bastante coisa aqui e eu acho que vai ser legal entrar aí dá no uma meio. olhada. Eu acho que assim, foi o que eu falei, e que vocês falaram também, a gente chega da faculdade e a gente chega com esse assunto, assim, como paciente, como alguém que acompanha um paciente, como alguém que conhece alguém, a gente chega muito no escuro. E eu acho que a gente precisa de uma luz, né? Sim. E eu acho que o que a gente fez hoje foi dar uma luz para um assunto que às vezes é muito escuro, né? E por sim. conta desses estigmas que a gente falou, né? De que vai ser o carinha de preto com a foice, já pronto pra levar para outro mundo. Então é isso. Muito obrigada novamente. Bom, queria agradecer também a vocês que estão assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. E até a próxima. Tchau!